que o Espírito Santo de Deus, o Espírito da Palavra, traga essa revelação, traga esse entendimento espiritual, porque quando nós nascemos de novo, o desejo do Pai pelo seu Espírito é nos levar nós a viver uma vida com o Senhor em um plano mais alto, a uma vida ascensional, uma vida de crescimento espiritual. Mas nós não podemos crescer se verdadeiramente não há uma experiência de novo nascimento, ou, em outras palavras, regeneração. Então, nós precisamos de compreender pela palavra, irmãos, o que é um homem sem Cristo. O homem sem Cristo é todo aquele que não é regenerado. O homem que não é regenerado, ele vive uma vida normal. Ele pode ter uma inclinação, e sempre a inclinação é para o mal. Ele vai ter tendências daquela árvore, lá, vocês se lembram, quando Adão ingeriu aquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, quando nós nascemos neste mundo, o nosso primeiro nascimento, o nosso nascimento natural, nós nascemos com essas duas naturezas dentro de nós, bem e mal. Em Romanos capítulo 7, Paulo vai mostrar pelo Espírito como que essas duas naturezas, elas se manifestam. Vocês se recordam, a partir de Romanos 7, verso 14, está escrito assim: porque eu nem mesmo compreendo o meu modo próprio de agir, porque não faço bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, se eu faço o mal que não quero, porque o bem que eu quero não consigo realizar, e assim também na nossa vida, nós queremos muitas vezes, sempre almejamos o bem, porque nós somos muito bem educados. Uma pessoa que é muito bem educada no seu lar, isso é maravilhoso. Uma pessoa que é muito bem educada religiosamente, também é maravilhoso, mas sem o novo nascimento, para a própria alma da pessoa, isto não tem nenhum valor. Então, o que vai acontecer amanhã ou depois? A pessoa, ela teve uma vida adequada aqui na face da terra, ela criou seus filhos, trabalhou, pagou suas contas, viveu uma vida de uma moral ilibada, mas quando ela descer para a sepultura, o que ela vai encontrar? Uma eternidade sem Deus. Nós vamos ver depois os textos aqui que vai ilustrar exatamente isso, mostrar essa verdade e também aquilo que Jesus Cristo diz para Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, irmãos, ele era mestre em Israel, ele era um professor de Bíblia, tinha um título. E vocês, se vocês estudarem de uma forma bem acurada, vocês irão descobrir que fariseu é um grupo de pessoas que tem uma disciplina em ler as Escrituras, principalmente do Antigo Testamento. Eles decoram a lei, sabe tudo dos profetas, dos salmos. Então eles sempre têm uma resposta na ponta da língua. E quem conversa com um fariseu vai descobrir que este homem é filho de Deus, mas na realidade, sem novo nascimento não é. Nicodemos, em João capítulo 3, ele foi ter com Jesus de noite, e ele sabia muitas coisas a respeito de Jesus. Era um homem que pesquisava o Antigo Testamento, e todo o Antigo Testamento fala da pessoa de Jesus Cristo. Então, vocês se lembram que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Este foi ter de noite com Jesus e disse para Jesus: mestre, sabemos, ele sabia, sabemos que tu és mestre em Israel, sabemos que tu veio da parte de Deus e que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele ou não for com ele. A isto, em João 3,3, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos, graças ao Senhor, que ele foi buscar na pessoa certa em Jesus, mas ele não tinha noção do que era uma troca de coração, ele não sabia o que era regeneração. Quando Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus,
que ele respondeu para Jesus em João 3,4? Ele chegou para Jesus e disse assim: Jesus, como pode um homem, sendo velho, nascer segunda vez? Pode porventura voltar ao ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Jesus disse: não, Nicodemo, você está equivocado. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queridos, e agora aqui nós vamos tratar sobre este assunto tão fundamental para as nossas vidas. Aqueles que já nasceram de novo sempre são edificados com essa palavra. Aqueles que não nasceram de novo, que ainda não nasceu de novo, está tendo nessa oportunidade o privilégio, irmãos, de termos as Escrituras abertas, e nós temos orado para que o Pai não abra apenas as Escrituras, mas abra os céus para nós, para que então nós possamos ver a realidade da palavra. Irmãos, nós estamos interessados em encher a mente dos irmãos de apenas conhecimento bíblico, mas o desejo do Espírito do Senhor é trazer para nós vida de Cristo, porque em João 10:10, a parte B, ele disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra abundância no original é eterna. Eu vim para que tenham vida e tenham vida eterna, uma vida que não se acaba mais. Uma vez que somos feitos filhos de Deus pelo novo nascimento, nós temos a vida de Cristo. Nós vamos ver hoje como que se processa o novo nascimento. Nós vamos ver por que temos que nascer de novo. Nós vamos perceber que muitas coisas ocorrem em nós, talvez é por falta de uma operação da cruz. Porque, irmãos, todos nós, homens e mulheres, desde que o pecado entrou no mundo, Isaías 59, verso 2, fala que nós somos separados de Deus. A palavra separado, ela tem dois sentidos. O primeiro, quando nascemos de novo, o Senhor nos separa para Ele, para sermos santos, porque nós temos a vida de Deus em nós, a natureza de Deus em nós, uma vida santa, reta, uma vida eterna. E pelo outro lado, separados de Deus por causa do nosso pecado, significa que nós estamos espiritualmente mortos. Todos nós, segundo Efésios 2,5, diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Então, uma pessoa que não tem a vida de Deus, a vida de Cristo, ela está espiritualmente morta para Deus. Ela não tem a certeza da salvação, porque muitas vezes aquilo que foi pregado para ela não teve uma fundamentação bíblica onde ela pudesse apoiar a sua fé. E quando nós de fato não cremos conforme está escrito, Paulo vai dizer o seguinte sobre o Evangelho, que envolve aquilo que Cristo é e fez e a nossa identificação naquilo que Cristo é e fez. Nós vamos nascer de novo pela nossa união com Cristo, em nossa morte e ressurreição junto com Ele. E é como está escrito, Jesus disse assim em João 5,24: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, e essa palavra crer significa estar unido àquilo que eu creio na palavra, não entra em juízo, em condenação, mas já passou da morte para a vida, porque Deus nos colocou em Cristo, porque nós tivemos um desejo em conhecer o Senhor Jesus pela palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com nenhuma igreja evangélica, denominacional. Ele tem compromisso com vidas, com homens e mulheres que tiveram seus olhos abertos e creram em seu novo nascimento em Cristo, porque a obra já foi realizada. Então, se eu sei que a obra já foi realizada, e depois nós vamos ver os textos, eu preciso de pedir para que Cristo, o Senhor, pelo seu Espírito, revele a sua graça, para que mediante a graça eu possa crer como está escrito. Jesus disse uma palavra muito interessante em João 7,38. Ele disse assim, olha, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Não é uma água apenas morta, porque crer segundo está escrito é tudo que o Espírito Santo quer nos levar a uma experiência real e concreta, onde ninguém mais nos engana, onde nós não seremos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Hoje vocês sabem, há tantos absurdos cometidos no meio do povo que se denomina evangélico. Por exemplo, eu já ouvi tantas pregações de pessoas muito famosas no Brasil, dizendo que nós temos que fazer uma aliança com Deus. Jamais, isso não existe na Bíblia, irmãos. Muitas pessoas estão anunciando, pregando, que nós temos que fazer um propósito com Deus. Isso não é bíblico. Há muitas pessoas anunciando que nós temos que fazer campanha de oração, campanha disso. Isso não é bíblico. Mas por que eles fazem isto? Porque acham, segundo o entendimento deles, que é totalmente intelectual e carnal, porque nós estamos fazendo, Deus vai se dobrar, porque Ele viu que nós somos dedicados, nos fazendo campanhas, então Ele vai nos atender. Não, irmão. Jesus disse assim com relação aos nossos pedidos: e tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, eu o farei. Agora, todo filho de Deus, ele vai pedir muitas coisas para Deus o Pai, pelos seus interesses, pela sua família, isso é muito legítimo, mas entenda uma coisa, irmãos, se nós, pelas Escrituras, não soubermos a vontade de Deus o Pai, Ele não vai nos atender com sim, mas com não, ou talvez espere um pouco. Então, as nossas orações, elas estão subjugadas à vontade de Deus. 1 João capítulo 5, verso 14, está escrito assim: pois segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A vontade dEle. Então, como vamos saber a vontade do Pai? É quando Deus fala. E quando que nós vamos ter o falar de Deus? Você precisa de ler as Escrituras. Quando você lê a Bíblia, a vontade de Deus, a revelação do coração de Deus está exposta na palavra dele. Então você, conhecendo a vontade dele, você vai orar segundo a vontade do Pai, e a maioria das suas orações você pode ter certeza que ele irá responder com sim, porque é segundo a vontade dele. Mas talvez não dentro do nosso tempo, dentro da nossa lógica, porque nós somos muito imediatistas. A palavra fala assim lá em Isaías 64, versículo 4: porque desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus além de ti, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Percebe? Deus nunca vai agir ou nos atender dentro da nossa pressa. Ele sabe o momento certo. Ah, Senhor, o meu irmão está morrendo, tem misericórdia dele, Senhor, não deixa ele morrer, é novo, é jovem. Talvez ele pode deixar morrer. Lembra de Lázaro? Olha, teu amigo Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Jesus não foi naquele instante para visitar Lázaro, para curar Lázaro. Lázaro morreu. Jesus chegou lá na aldeia de Betânia depois de 4 dias que Lázaro estava no túmulo, sepultado, morto. Irmãos, você acha que existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Para Ele tudo é possível. Então, depois de 4 dias, Jesus e os discípulos apontaram, Marta o viu, foi correndo até ele e disse o seguinte: Jesus, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse para ela: ele não está morto, ele dorme. Todo filho de Deus não morre, dorme, entra no descanso. Então, ele disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Eu creio, Senhor, na ressurreição do último dia. Jesus disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto?
Então, onde o puseste? Jesus, vendo a perturbação, o sofrimento de Maria e de Marta, Jesus chorou. Porque ele era homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, o homem perfeito e Deus. Chegou, imagina só, Jesus chegando ali na porta do túmulo, onde Lázaro estava bem morto, 4 dias. O que ele disse? Aí aqueles fariseus e os discípulos também disseram o seguinte: vamos lá para ver. Eu fico pensando aqui naqueles fariseus, esse Jesus, ele está louco, porque Lázaro está morto, 4 dias está enterrado, mas que falácia! Vamos lá para ver esse espetáculo, vamos lá para ver ele passar vergonha. Mas a vida chegou ali, e quando aquela que é a própria vida encarnada, a vida eterna, Deus, em Jesus Cristo, disse para aquele pessoal: remove a pedra. Senhor, já cheira mal. Eu não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Removeram a pedra. Imagina o silêncio, imagina a expectativa daquele povo. Aí Jesus disse assim: Lázaro, especificamente, porque Jesus chamou ele pelo nome. Imagina se Jesus fosse louco e falava assim na porta do túmulo: sai para fora. Todos os mortos ali naquele cemitério tinham que levantar do túmulo, porque quando a vida fala, todo mundo tem que se levantar. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecado. Uma pessoa que está no pecado, ela está espiritualmente morta. Então Lázaro, sai para fora. É um chamado especial, singular, é um chamado único, é um chamado pelo nome. Lembra quando você creu no Senhor Jesus? Ele chamou você pelo seu nome para crer no Evangelho. Não foi pastor, não foi o Espírito Santo, na pessoa de Cristo, chamou você pelo nome individualmente, pessoalmente, para crer em Jesus. Lázaro, sai para fora. Aí veio Lázaro. Jesus fez o impossível, depois deixou o possível para eles. Desatai, tirou aquelas parafernália na qual ele estava envolto. Ele voltou à vida. Lázaro não teve ressurreição, teve ressuscitação, porque depois ele morreu de novo. Mas ele era um filho de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, esse é o Cristo que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para nos buscar. Então nós vamos caminhar hoje um pouquinho, analisando um pouquinho sobre a nossa salvação à luz da palavra de Deus. E nós vamos ver algumas coisas esquisitas em nós que acontecem, que a gente não compreende e coloca a culpa nos outros. Mas quem não tem a sua natureza trocada, a Bíblia diz que todo o que não é nascido de novo está separado de Deus e tem uma naturezinha de cobra, de serpente, de víbora. Pisa no rabo da cobra para você ver o que acontece. Nós somos bravos, nós somos irritados, nós temos vontade de matar. Quem aqui já não teve vontade de matar alguém? De raiva, de odiar. A palavra fala: quem odeia seu irmão é assassino. Mas de onde que vem esse ódio de morte, de querer pegar a pessoa e esmagar? De onde que vem muitos pais que jogam a criança na parede e elas morrem porque ficam chorando? De onde que vem pais estuprar filhos? De onde que vem tudo isso? Pecado. A Bíblia vai dizer em Jeremias 5:28 que a natureza do homem humana, ela ultrapassa até os feitos do maligno. Ou seja, o homem é pior do que o diabo, essencialmente falando. Porque o diabo, quando Adão pecou, aquele veneno da serpente veio para dentro de nós. Por isso que nós somos muitas vezes uma peste. Ô natureza desgraçada, ô gente brava. Só que nós temos uma habilidade, uma capacidade de fingir humildade. Às vezes a pessoa nem nasceu de novo
ela fala assim: graça e paz, uma voz piedosa, cavernosa, uma voz assim que, irmãos, isso não é novo nascimento. Novo nascimento é o dia que você crê que ganhou uma experiência com Cristo na sua morte e ressurreição junto com Ele. Mas sem isto, vamos dar uma analisada aqui, irmãos, na nossa natureza humana. Vamos abrir em Isaías, capítulo 48 inicialmente. 48, vamos ler apenas o versículo 8. Isaías 48, verso 8. Um texto muito interessante aqui, que nos chama a nossa atenção, porque a nossa essência é transgressor desde o ventre materno. Diz assim o versículo 8. Isaías 48, verso 8. Tu nem as ouvistes, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abrir os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Então, desde quando você é transgressor? Desde quando você é errado? Desde o ventre materno. Quando concebeu, quando você, mãe, descobriu que estava grávida, ou quando a sua mãe descobriu que estava grávida de você, ela estava gerando ali um transgressor, uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa espiritualmente morta, doente, esquisita, estranha. Quando ela nasceu neste mundo, irmãos, ela já nasceu com uma natureza terrível, mentirosa. Você sabe de onde que veio a mentira? A palavra fala no Salmo 58, versículo 3, está escrito assim: desviam-se os ímpios, ou alienam-se os ímpios desde a concepção, nascem errados e já se desencaminham proferindo mentiras. Então o ser humano, ele nasceu mentiroso desde quando? Desde quando foi concebido no ventre da mãe, porque o pecado vem de geração, vem passando de raça em raça, e quando você nasceu, você já não nasceu um santinho. Ai, que criancinha bonitinha, anjinho de Deus. Claro que se uma criança morrer no seu período de inocência, ela é salva, porque o sacrifício de Cristo garante a salvação dela, porque ela não pode responder por si mesma. Jesus disse que o reino de Deus é das crianças, mas a criança, ela já nasceu pecadora, ela nasce com uma natureza possessiva, birrenta, ela já nasce, não sei se vocês já perceberam isso, quando você vai na casa de alguém que tem criança, se você pegar um brinquedo dela que está lá no fundo da casa, ou talvez uma boneca sem cabeça, você colocar a mão naquele brinquedo, ela já vai chorando: é meu, e é brava, é meu, é possessiva, ela é possuidora, é egoísta, porque herdou dos pais essa natureza. Então, queridos, e ela vai crescendo e os pais não precisam ensinar para ela mentira, porque ela já tem uma natureza inclinada para a mentira, porque quem inoculou o veneno da serpente dentro de nós, lá no Éden, foi Satanás. E a palavra fala que, Salmo 58, versículo 4, que tem veneno como da serpente. Debaixo da língua, o apóstolo Paulo vai dizer, nós vamos ver o texto depois, tem ninho de cobra. Vocês não sabem o que uma língua é capaz de fazer. Ela põe fogo numa floresta, apenas uma faísquinha, apenas uma fofoca. Às vezes uma palavra maldita destrói a vida de uma pessoa, a reputação de uma pessoa. Você está me compreendendo? Queridos, a nossa língua, ela é tão maldita, se ela não é tratada, nós nos levantamos contra a autoridade de Deus, porque toda instituição política, quem colocou os políticos lá? Deus.
Porque a Bíblia diz que nenhum homem, nenhuma mulher vai subir lá no poder se Deus não dar o seu aval. É Deus quem coloca reis e destitui reis. Quando, de repente, nós votamos num candidato que não foi o nosso eleito, mas Deus quis o outro, você não buscou discernimento do Senhor e foi levado pela multidão a votar em um candidato, mas Deus coloca alguém lá, mas não é o meu candidato, então nós começamos a falar mal daquele presidente, aquele governador, aquele prefeito, aquele vereador, ainda que sejam corruptos. Qual que é o nosso dever como filhos de Deus? Orar. Quando nós murmuramos contra aquele político, nós estamos murmurando contra Deus, estamos dizendo para Deus: Senhor, o Senhor não sabe colocar as pessoas adequadas. Olha quem que o Senhor colocou o Lula. O Senhor colocou, esse é um traste. Você está dizendo para Deus: olha, Senhor, eu não estou contente com aquilo que Tu fez. Paulo fala que é para nós intercedermos pelas autoridades constituídas, para termos uma vida quieta, mansa e sossegada. O Brasil está um caos, porque a responsabilidade não é dos políticos, mas é da igreja. A igreja não ora, porque não crê que Deus pode mudar corações. Provérbios vai dizer que o coração do rei está na mão do Senhor, e segundo o querer dele, este o inclina. Estão me compreendendo aqui, irmãos? Agora nós temos orado pelos nossos governantes, para quê? Para termos uma vida quieta, mansa, tranquila e sossegada. Mas nós preferimos lançar os nossos venenos, levantar bandeiras. Tem gente, irmãos, que não tem vergonha, em época de política, levantar bandeiras para A ou B candidatos, mas tem vergonha de pregar a Jesus Cristo e esse crucificado. Por que não levanta esta bandeira aqui da palavra? Há um que pode resolver o problema: Jesus Cristo. Sem Ele, Ele mesmo disse em João 15,5: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Então, a mentira, a corrupção do coração veio por causa do pecado. Mentira. E como tem gente mentirosa. Jesus, ele foi muito claro e muito duro. Lá em João 8,44, ele disse assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o pai da mentira e seus filhos são os mentirosos. Mas criaram aí um diabo aí de rabo, de chifre, de tridente. Esse é o diabo que foi criado aí no século 8º, 9º da nossa era cristã. Porque se o diabo tivesse rabo e chifre, nós também teríamos. Ninguém nasceu filho de Deus. Jesus era o único filho de Deus, unigênito. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que é unigênito? É o único gerado de Deus. Então Deus deu o seu Filho para se fazer carne, para vir nos buscar, para que através do Filho nos tornássemos filhos de Deus. Somos filhos de Deus no Filho Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra possibilidade de sermos filhos de Deus em Cristo Jesus, irmãos. Então, queridos, ele disse assim: eu sabia que procederias muito perfidamente. Essa palavra aqui, perfidamente, no hebraico é bagad, que significa agir deslealmente, enganosamente. Vocês percebem também, irmãos, que existe hoje em dia muitas pessoas que confessam ser cristãs porque são membros de uma igreja evangélica, mas nunca nasceram de novo. Sem novo nascimento, nós somos meros religiosos. Quantos crentes hoje estão no inferno? Orando, o lugar que se mais ora é no inferno. Não é em Toronto, não, é no inferno que se ora mais. Se você ler Lucas capítulo 16, vai perceber que aquele rico, quando estava no inferno, ele clamava: Senhor, manda Lázaro, estava dando ordem para Deus ainda.
Mas quantas pessoas estão hoje no inferno? Meu Deus, eu criei no meu pastor, mas não creu no pastor, não creu na palavra. Hoje é muito comum as pessoas aceitarem a Jesus. Onde é que está na Bíblia que temos que aceitar Jesus, irmão? Sendo que Deus disse que Ele vela sobre a palavra dele para cumpri-la. Jeremias 1,12. Então, cuidado, presta atenção aqui. Cuidado com a sua experiência se ela não estiver fundamentada na palavra de Deus. Você pode pensar que quando você morrer, vai acordar no colo de Deus, quando na realidade você vai acordar no colo do capeta, porque nunca creu como está escrito na palavra de Deus. Abra comigo para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler o versículo 1 e 2. Aqui, irmãos, está mostrando um retrato daqueles que de fato não ganharam experiência com o Senhor Jesus Cristo. O perigo de crer em vão. Diz assim, olha só, 1 Coríntios 15, 1 e 2. Irmãos, ele está escrevendo para irmãos. Venho lembrar-vos ou venho notificar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha o perigo aí, irmãos, de crer em vão. Estão percebendo o perigo que é isso? Então, abra teus olhos, olhe para a palavra de Deus. É a Bíblia quem está dizendo. Essa é uma grande advertência para nós, o povo de Deus, porque, irmãos, o perigo de nos desviarmos da centralidade de Cristo é muito grande. Crer segundo os nossos conceitos, não segundo está escrito. Imagina uma vida inteira você fazendo a obra de Deus, orando, jejuando e fazendo e morrer e vai para o inferno porque você nunca creu como está escrito. Crer em vão. Queridos, essa palavra aqui é uma advertência solene para nós. Por isso que temos que ser igual a Davi. Firma os meus passos na tua palavra, para que não se apodere de mim iniquidade alguma. É nós olhando para a palavra, é nós olhando para Cristo, que vamos ser vencedores. Senão não vamos ter discernimento, senão nós vamos perecer. Queridos, porque neste mundo não há homem justo. Abram comigo em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Temos um texto aqui, irmãos, contundente, mostrando que não há homem justo. Você pode ser educado religiosamente, você pode conhecer as Escrituras, mas se não nasceu de novo, você está perdido. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, que diz assim, olha que texto maravilhoso aqui, irmãos. Não há homem justo sobre a terra. Ah, mas eu sou justo. Eu não mato, não roubo, não me prostituo, pago as minhas contas, cuido da minha família, eu sou justo. Você é o pior injusto que tem, porque a tua justiça própria, diz Isaías 64,6, é como o trapo da imundícia. Ô justiça, que é essa? Ai, nós gostamos de fazer boas obras, às vezes não é para Deus, às vezes é para ser reconhecido, para buscar o aplauso dos homens. Olha aquele irmão, que bênção que é, né? Você vê como é que ele faz as obras, às vezes não tem nada a ver com o Senhor, porque as nossas obras, não somos salvos pelas obras, fomos salvos para as obras. Efésios 2,10 está escrito assim: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Estão me compreendendo, irmãos? Então, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Mas eu faço tantas coisas boas, eu ajudo o meu próximo. Se tiver alguém em necessidade batendo na minha casa, eu vou dar ali um prato de comida, eu vou dar ali um pacote de arroz, eu vou dar ali um pão para ele. Eu faço bem, mas guarde bem isso aqui, irmão. Todo bem que nós fazemos
fora de Cristo é maligno. Essa é a verdade da palavra de Deus. Quando nós doamos alguma coisa, é para a glória de Deus. Que encaixa naquele texto de 1 Coríntios 10. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora aqui uma pergunta muito interessante: aquilo que você faz glorifica a Deus? Ou glorifica a si mesmo? Eu tive uma grande ideia, olha, eu estou fazendo, olha, eu estou doando, olha isso, aquilo. Irmãos, é para a glória de Deus? Se for para a glória de Deus, Deus o Pai vai lhe retribuir com os seus galardões. Mas o que essa mão faz aqui, essa não precisa ficar sabendo. E o religioso, quando faz uma obra, pega assim o celular, né, tira uma selfie, dá com essa mão, mas e coloca nas redes sociais. Estamos fazendo a obra de Deus. Isso é hipocrisia infernal. É a busca do reconhecimento. Deus não está nesse negócio. Querido, se você partir se Deus lhe chamar hoje, você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem certeza que Cristo é a sua vida? Você tem certeza que vai morar na glória com o Senhor? Ou não? Ou você tem dúvida? Então, queridos, vamos abrir lá em Romanos capítulo 3. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra um diagnóstico da natureza perversa do homem. Romanos capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 10. Porque, irmãos, existem apenas dois lugares que nós podemos estar: ou em Adão ou em Cristo. Onde é que você está? Em Adão ou em Cristo? Romanos capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: não há justo, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Irmãos, então todos nós não nascemos justos, nascemos injustos. Mas vocês se lembram lá de 1 Pedro capítulo 3, lá está escrito assim: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então, Cristo, Ele é o único justo. Este justo morreu por nós, injustos, para nos conduzir a Deus o Pai. Então, Ele nos fez justos quando Ele nos justificou lá na cruz. A palavra fala assim, Romanos 6,6: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Romanos 6,7 diz assim: porquanto quem morreu, ou aquele que está morto com Cristo, justificado está do pecado. E 8 ele vai dizer o seguinte: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Meu querido amigo, irmão e irmã, enquanto eu e você não crermos que morremos e ressuscitamos com Cristo, nós somos injustos, nós não fomos justificados, nós somos espiritualmente mortos, perversos, ímpios, com um bom distintivo de cristão, mas por dentro está cheio de ossos podres. Isaías vai dizer, Isaías 1, 5 e 6, que desde a sola, a planta do nosso pé até a cabeça, não há no homem coisa sã, senão feridas, chaga podres, umas e outras não exprimidas. O ser humano, ele é podre da cabeça aos pés. Nem o urubu consegue comer a nossa carne. É terrível. Terrível. O pecado no homem fez um estrago de apodrecimento terrível, mas Deus teve misericórdia de nós. Ele olhou para nós. Efésios 2,4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou.
Estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Por quê? Porque está escrito e eu criei. Pela fé eu estou lá. Então isto é certeza da salvação, baseado não na religião, não em doutrina de igrejas, porque as doutrinas de igrejas são invenções e maquinações de homens, e Deus não tem compromisso com doutrina de homens, tem compromisso com a sua palavra. Então nós vamos sempre prezar a palavra de Deus e olhar para a palavra, porque se nós saímos daqui, nós vamos buscar coisas que o Senhor não está envolvido. São feitas muitas coisas em nome de Deus, mas Deus não está nesse negócio. Abram comigo em Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Olha que muitas coisas que as pessoas fazem em nome de Deus, mas Deus não está envolvido. Olha com bastante cuidado para o versículo 22, Mateus capítulo 7, versículo 22. Diz assim a palavra, olha que texto, preste atenção e guarde esse texto, irmão. Aqui é Jesus quem está dizendo, ele disse assim: muitos, queridos, isso que entristece o nosso coração, muitos, naquele dia, qual dia? No dia do juízo, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Presta atenção, que eles profetizaram em nome de Jesus, expulsaram demônios em nome de Jesus, e fizeram muitas curas e milagres em nome de Jesus. Qual é a resposta no versículo 23? Então lhes direi explicitamente, abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E para onde que esse povo vai que profetizaram? Para onde que esse povo vai que expulsaram demônios? Para onde que esse povo vai que só fizeram milagres? Imagina se Jesus viesse a este mundo e só fizesse milagres. Ele fez milagres, Ele é o Deus Todo-Poderoso, transformou água em vinho, deu visão ao cego, curou paralítico, ressuscitou mortos. Mas se Ele fizesse isso, voltasse para a glória, Ele ia para a glória, nós ia para o inferno. Mas Ele não fez isso, irmão. Ele, lá em Lucas 9,51, Ele manifestou no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Para quê? Para morrer. Porque para mim e para você não tem jeito de sermos libertos do pecado, a não ser a morte. O pecado não tem solução, por isso que nós não conseguimos por nós mesmos ser libertos do pecado. Teve uma pessoa que veio nos substituir, assumir o nosso lugar, Jesus Cristo. Mas não apenas isso, irmãos. A palavra fala que quando Ele foi crucificado naquela cruz, quando puseram a cruz no chão, levantaram Jesus, Ele estava ali crucificado. Ele disse, lá em João 12,32, e eu, quando for levantado da terra na cruz, vou atrair todos a mim mesmo. E quando Ele estava na cruz, houve um momento em que Ele puxou a humanidade no seu corpo. Irmão, Zacarias 3,9 fala que Ele tiraria a iniquidade desta terra num só dia. O pecado entrou no mundo num só dia, mas lá na cruz em Cristo, Ele tirou o meu e o seu pecado num só dia. Quando o meu e o seu pecado foi colocado nele, nós nem tínhamos nascido ainda. Não tínhamos nascido ainda, irmãos, mas ali nós fomos inseridos em Cristo Jesus. E no momento da sua morte, quando Ele deu aquele brado, está consumado, a obra já foi feita, completa, Ele rendeu o Espírito, nós estávamos em Cristo. O que aconteceu conosco ali, irmão, naquele momento? A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus morreu, mas eu estava lá com Ele, eu morri com Ele, então eu fui liberto do meu pecado, a conta foi paga, eu fui justificado. E Romanos 8,1 fala: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se é liberto, irmãos, toma posse dessa verdade.
Não procrastine a tua salvação, clame ao Senhor. Paulo diz para Timóteo: toma posse da vida eterna para a qual você foi chamado. Peça ao Espírito Santo que desentope os teus ouvidos, que às vezes tem cera de Satanás. O cotonete do Espírito Santo vem e tira esses entulhos do ouvido, para você beber água pura da palavra de Deus, porque nós somos regenerados, não por frequentar uma religião, não por ser membros de igreja, mas por crer na palavra de Deus. Olha lá, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Que coisa linda aqui, irmãos. É uma regeneração plena, completa. Você nunca quis ser salvo, irmão, nem eu também. Imagina só se Ele não viesse ao nosso encontro e nos desse a capacidade para crer em nossa morte e ressurreição com Ele, nós estaríamos perdidos e perdidos eternamente. Tiago 1, versículo 18, a palavra diz assim, olha que texto maravilhoso: pois, segundo o seu querer, você e eu, nós nunca desejamos ser salvos. Nós já nascemos espiritualmente mortos, nós não tínhamos nenhuma motivação para ir a Deus, embora a nossa carência é da glória de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas nós nascemos com a natureza perversa, espiritualmente mortos. Ele nos deu vida, e vida pela palavra. Lembra que ele disse em João 6,63, que ele disse lá: as palavras que eu digo para vocês são espírito e são vida. Por que a palavra de Deus ela é vida? Porque Cristo é a palavra, Ele é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra de Deus é uma palavra viva. Hebreus 4,12, a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Irmão, a palavra que penetra no nosso coração, não é para fazer nós religiosos, não é para fazer de nós crentes medíocres, não é para fazer de nós evangélicos vazios do Evangelho, mas para fazer de nós filhos de Deus em Cristo Jesus, para fazer de nós santos, para fazer de nós novas criaturas, um povo liberto para louvar o Senhor. Queridos, isso Ele fez por amor a você e eu, que somos uns trastes. Gente ruim que é nós. Você falar que não é porque você está enganado a teu respeito. Se tem o pior homem do mundo é eu e é você, não tem gente pior, mas Jesus Cristo veio buscar os perdidos, não veio buscar gente boa, não veio buscar gente de colar em branco, não veio buscar gente religiosa. Ele veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Ele morreu numa cruz, Ele sofreu por você e por mim tudo o que Ele poderia ter sofrido. Aqueles homens com tanta raiva de Jesus Cristo, tirava pedaço da barba dele, dava soco nele, coroa de espinho, surrá-lo e crucificou, mas ali Jesus venceu o meu pecado, o seu pecado, venceu a morte, venceu Satanás, venceu o diabo, venceu tudo e nos deu a sua vida. Irmão, como não vamos considerar o nosso amado Senhor? Como não vamos nos importar com Ele? Ele é o nosso maravilhoso Senhor. E aqui ele diz o seguinte: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Fomos gerados pela palavra, essa palavra, irmãos, que nos dá vida. 1 Pedro 1,23, vira a página aí, a próxima carta, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, temos uma linda declaração da palavra de Deus. Olha só aqui, ele fala assim, olha, 1 Pedro 1, 23, pois fostes regenerados. O que é ser regenerado? Nascido de novo, é gerado de novo. Nós fomos gerados pelos nossos pais e fomos regenerados pelo Espírito. Então, pois fostes regenerados, não de semente. Semente aqui é a palavra de Deus. Lá em Mateus 13, 4 fala que a semente é a palavra. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Essa é a palavra que nós recebemos, uma palavra que vive e permanece para sempre.
porque Cristo é a encarnação da palavra, Ele é a encarnação do Verbo, veio para dentro de nós. Então nós somos hoje, irmãos, o que nós somos? Filhos de Deus Santo. Mas o que nós somos? É mais ou menos assim, é como que o Espírito pegasse a palavra, que é Cristo em realidade espiritual, e encadernasse em nós. Nós, filhos de Deus, somos uma Bíblia encadernada em pele. Em pele. Onde é que está escrito isso? Eu vou te mostrar. Abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Olha que texto maravilhoso temos aqui. Versículo 2 e 3. Irmãos, temos que apreciar essas verdades da palavra e colocar o nosso dedo e falar: Senhor, revela isso ao meu coração, eu preciso de ter essa experiência. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2, o Espírito aqui, através da pena de Paulo, ele diz o seguinte: vós sois a nossa carta, escrita. Claro que, irmãos, essa palavra é do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo só escreveu aquilo que Deus queria, então não é vontade do Paulo que fosse assim, é revelação. Então, vós sois, então é o Espírito Santo falando para o seu coração e para o meu coração. Vós não é que vai ser, se você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, você é, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, o mundo aí fora vai fazer uma leitura da Bíblia que foi encadernada em pele, em mim e em você. E o que eles estão lendo em nós, irmãos? Será que é religião? Ah, eu pertenço a uma igreja. Você vai para o inferno. Você é membro do corpo de Cristo, e quando se reúnem com outros irmãos, temos a igreja. O que é a igreja? A igreja sou eu. A igreja é Cristo em mim. Não. Igreja é Cristo em você, menos você, porque quando tem o teu dedo, estraga tudo. Igreja é: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é cristianismo que tem pedigree pelo Espírito Santo impregnado em nossos corações. Ele diz assim, então: conhecida e lida por todos os homens. Agora, olha o versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo. Você é uma carta de Cristo, que o mundo aí fora vai fazer uma leitura de alto a baixo, produzida pelo nosso ministério. Será que é o ministério do apóstolo Paulo? Paulo não tem ministério? Ah, eu tenho aqui o ministério da pregação da palavra. Eu não tenho ministério da pregação da palavra. Quem tem ministério da pregação da palavra é o Espírito Santo. Eu sou apenas cooperador com ele no ministério do Espírito. Então, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Oh, irmão, está tão claro isso para nós, irmãos. Ai, como Jesus Cristo é maravilhoso, é um dos nomes dele, né? Que lindo, quando Isaías disse assim: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Escuta aqui agora, abra teus ouvidos, vou falar uma coisa para você muito interessante. Dentro de pouco tempo, eu e você vai estar diante dele, ou para você receber a sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, ou então ouvir aquela palavra lá de Mateus capítulo 25, verso 34, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Oh, irmãos, que gostoso! Então, como ter essa convicção? Crendo que você morreu e ressuscitou com Cristo, que Cristo é a sua vida, porque Colossenses 3,4 está escrito assim: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, o que nós precisamos mais, irmãos? O que nós buscamos mais? Tudo está na pessoa de Cristo. Olha aqui, versículo 5. Não que
por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Não nos falta nada, irmãos. Deus proveu tudo para seus filhos, porque hoje nós somos amados do Pai. Nós somos um povo especial, muito peculiar de Deus, o Pai. Antes nós não éramos, mas hoje nós somos. A palavra, ela vai dizer o seguinte, lá em 1 Pedro 2, versículo 9: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gosto muito daquele texto lá de Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas, onde nós estamos, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você já nasceu de novo, irmão? Para nascer de novo é crer que você morreu. Paulo, em 1 Coríntios 15:36, ele disse assim: insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Não vá por outro caminho, irmão. Não tem atalho para chegar até Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós nascermos de novo, precisamos de morrer. Crê que nós já morremos, porque assim está escrito na palavra de Deus. Isaías 22:14 diz assim: mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade, ou este pecado, essa iniquidade, essa transgressão não será perdoada até que morrais. Mas graças a Deus, Cristo morreu. Mas a mesma Bíblia que diz que Ele morreu, afirma que eu também morri com Ele. Eu fui morto com Cristo na cruz. E se eu morrer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Colossenses 3,3 vai dizer o seguinte: porque vocês morreram, é porque vocês morreram, então a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que maravilha que é isso, irmãos. Então, não alimente dúvida no seu coração. A palavra de Deus nos dá essa segurança para mim e para você. A palavra de Deus diz que nós somos libertos da lei do pecado e da morte. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Romanos 8, versículo 1 e 2. Que texto maravilhoso da palavra de Deus nós temos aqui. Graças ao Senhor, porque isso está escrito. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Eu quero dizer algo aqui, irmãos, para os irmãos, é o seguinte, que o novo nascimento não é começar de novo na vida. Novo nascimento não é começar de novo na vida. Novo nascimento é receber uma nova vida para recomeçar. Isso é muito importante. João 1,12, a palavra fala assim: mas a todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aí sim, aí a coisa funciona. Aqui em Romanos 8, 1 e 2 está escrito assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o 2: porque a lei do Espírito da vida, esse Espírito da vida é aquele que habita em nós, porque nós cremos no Senhor. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, não é que vai livrar, te livrou da lei do pecado e da morte. Você está livre do pecado e da morte, porque Cristo, como Cordeiro de Deus, tirou o pecado de nós. Então Ele é a nossa vida. Agora, quem é Jesus Cristo? Paulo fala que Ele é tudo. Ele é o nosso pão, a nossa vida, nosso caminho, a nossa verdade, a nossa santificação, a nossa redenção, a nossa sabedoria. Cristo é o tudo de Deus para nós. Quem tem Cristo, tem tudo. Por isso, irmãos, que novo nascimento não é apenas um mistério que nenhum homem pode compreender, é um milagre que nenhum homem pode realizar. Esta é uma obra do Espírito. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se o segundo
o segundo nascimento não tiver lugar em você, a segunda morte terá poder sobre a sua vida. Mas Cristo é a nossa vida. Ele fez uma obra plena e perfeita de libertação plena do pecado. E nessa obra Ele incluiu você e a mim. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, 2 Timóteo 2, versículo 11: fiel é esta palavra. Se é que o Espírito Santo ele coloca condicional, se. Ele não força ninguém, não vai enfiar a goela abaixo. Se já morremos com Ele, cremos que também viveremos com Ele. Enquanto você não creu ou não crê que morreu com Ele, você nunca vai viver com Ele. Porque a base de aceitação do Pai é Cristo e a obra consumada. O legado que o Espírito deixou para a igreja, 1 Coríntios 1, 23 diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo, a pessoa, crucificado, a sua obra. E nós fomos inseridos, participantes da sua morte e da sua ressurreição. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Pai, graças te damos mais uma vez pelo tempo que estivemos aqui meditando na Tua Palavra. Que Teu bendito Espírito Santo, Pai, faça com que essa palavra não volte para Ti vazia, mas ela faça aquilo que lhe apraz e prospere para a qual foi designada. Entregamos a Tua Palavra nas Tuas mãos para que Tu a frutifiques, não apenas em nós aqui, mas aqueles que estarão assistindo nesse momento. Faça essa obra, Pai, por misericórdia. Continue nos sustentando, continue falando conosco, continue nos dando sempre ousadia e intrepidez para pregar a verdade, porque é a verdade que liberta, e a verdade é Cristo e este crucificado. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui nessa oportunidade, que Teu Espírito revele a Tua Palavra, e em Cristo nós oramos. Amém.